Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos pelo privilégio de conhecermos o teu nome e a tua palavra, pois declaramos e cremos que sem ti nada podemos fazer. Se não fosse a tua palavra chegar até nós, estaríamos ainda errantes, sem destino, sem saber para onde ir. Mas a tua palavra tem sido para nós o que o Senhor tem declarado: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E verdadeiramente quem te segue não andará em trevas, e ainda passou da morte para a vida. Te glorificamos nesta manhã, ó Deus, por este reconhecimento e por vermos que esta realidade tem sido, ó Deus, uma constante nas nossas vidas. Reconhecemos a morte que tínhamos e entendemos a vida que hoje desfrutamos. E nesta manhã então te pedimos, ó Deus, que não palavras de homens, que não vozes humanas, mas que a graça, o mover do teu Espírito venha sobre nós e nos conduza às águas profundas da revelação, do discernimento e da sabedoria, para que o Senhor possa olhar para nós dos altos céus e nos ver como instrumentos úteis, capazes de levar adiante o teu propósito sobre a terra. E que, ó Deus, seja pela morte, seja pela vida, mas que o teu nome seja glorificado. É o que te pedimos e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, no segundo bloco da nossa apostila, na página 3, nós ainda continuamos com uma simbologia mais relacionada a cores. Na verdade, Deus tem dado graça e misericórdia. Quando eu digo, irmão, você sonhou, escreve aí e traz para a gente, porque naquilo que nós não sabemos, orando, passaremos a saber se Deus tem naquilo um propósito para nós. Então nós vemos que existe na natureza algumas cores que são cores definidas. Eu estou chamando de definidas, né? São cores que você encontra na natureza. Por exemplo, o branco. O branco é uma cor definida. Vamos dizer, o verde. O verde é uma cor definida. O amarelo, o azul, o preto, são cores que são definidas. Cada uma delas tem o seu sentido, cada uma delas tem um significado espiritual. Sim, sem dúvida. Deus usa tudo para falar ao homem. Deus usa a simbologia das árvores, usa a simbologia da terra, usa a simbologia das águas, usa a simbologia do ouro, usa a simbologia dos números, usa a simbologia das cores. Tudo é motivo e razão para Deus falar ao homem. De acordo com o que nós caminhamos e entendemos, Deus vai se aprofundando na linguagem de como falar conosco. E vai nos revelando cada vez coisas mais profundas. Observando um vídeo sobre arqueologia esses dias, eu vi o homem afirmar que Noé entrou na arca no dia 14 de maio. E ele ainda diz o ano, 2000 e qualquer coisa. Falei, não, é demais. Noé entrou na arca no dia 14 de maio? O que você lembra que aconteceu em 14 de maio? A restauração da nação de Israel. Ora, isso aí deve ter muita coisa para nós ainda aprendermos. O vídeo é de 5 horas, eu ainda não pude prosseguir. É o tipo da coisa que... Então, veja bem, à medida que você caminha, estuda, pesquisa, Deus vai podendo falar com você de coisas cada vez mais profundas. Tem pessoas que são crentes, sim, mas eles vivem na superfície do evangelho. É como aquela pessoa que chega na praia e molha o dedinho, né? Ai, a água está fria, tá uma delícia, mas está muito fria, eu não vou mergulhar não. Tem aquele camarada que vem correndo da areia, dá um salto triplo e tchá! Assim é o evangelho, né? Tem gente que vive na superfície, molha o dedinho, e tem gente que quer mergulhar, mas para mergulhar tem que pagar um preço.
Então, tudo é motivo para Deus falar. Você vê que tem cores na natureza que não são cores definidas. Por exemplo, o rosa. O rosa não é uma cor definida. O cinza. O cinza não é uma cor definida. Você percebe no rosa uma mistura. Não percebe? Você percebe no cinza uma mistura. O rosa tem um pouco de pigmento vermelho, tem um pouco de pigmento branco e assim vai. Outras cores não, elas são aquilo. São puras. Então, de tudo isto existe uma maneira. Por exemplo, Deus nos trouxe uma revelação há um mês e meio, mais ou menos atrás, em que demonstrava uma pessoa com uma roupa rosa. E orando, ora, o que significa uma roupa rosa? Só Deus revelando. E Deus nos revelou, foi daí que eu comecei a entender o significado das cores puras e das cores mistas. Se a blusa é rosa, eu não lembro o que era, se era blusa, eu tinha uma situação que era rosa. E essa situação que é ressaltada como rosa, está demonstrando uma posição, como você classificaria? Uma posição? Fala alto. Não, uma posição misturada, não, uma posição indefinida. Entendeu? Agora, se Deus demonstra que é verde, o verde Deus nos revelou que está ligado a uma preparação. A pessoa está sendo preparada. Para quê? Para uma infinidade de coisas, no propósito de Deus. Está sendo preparada. O amarelo representa a realeza, a glória de Deus, né? O ouro. O azul representa a manifestação da divindade, é o celestial. O preto está ligado a trevas, está ligado, muita gente até classifica como morte, de uma maneira indireta pode estar ligado à morte. O branco está ligado à paz, à santidade, purificação, e assim vai. Só que aqui nós temos algumas cores na apostila, cuja referência está se mostrando em Apocalipse. Aqui já estamos falando do reinado do anticristo. Então, se eu estou vivendo uma dispensação em que há propósitos de Deus sendo exercidos nela, existem contextos dentro dessa dispensação. Se a dispensação mudar, muda a maneira de Deus falar com o homem. E é isto que ocasionou a queda de Israel, que não entendeu isso, e é isso que vai ocasionar que milhões de evangélicos não serão arrebatados, porque eles não entenderão a mudança da dispensação, da graça para um curto período chamado restauração. Por não entender a dispensação da restauração, não serão arrebatados. Então, quando muda a dispensação, muda as coisas. A linguagem de Deus, ela sofre mudanças. Por isso, uma coisa que eu acho tão tremenda quando o anjo diz para Daniel que Deus muda os tempos e as estações. Isso para mim é muito profundo. Se ele muda os tempos e as estações, se ele tinha um propósito para cumprir hoje e não acha ninguém para cumprir aquele propósito, ele dá um jeito de não perder tempo e cumprir aquele propósito até que ele encontre alguém. Porque ele consegue, na sua soberania e no seu transcendentalismo, mudar os tempos e as estações. Nós nem percebemos e Deus dá o seu jeito, o seu poder infinito. Isso para mim é tremendo. Então, na dispensação do reinado do anticristo, nós vemos lá o cavalo branco. O branco, que seria santidade e paz, ali vira uma falsa santidade e uma falsa paz.
O vermelho, que normalmente representa a vitória no sangue de Cristo, uma vitória inquestionável. Muitas vezes profetas já se levantaram, né, demonstrando, olha, vejo isso e tal, e vejo uma faixa vermelha, e vejo não sei o quê, e a vitória vem no sangue de Cristo, e essas coisas assim. Muitas dessas situações, no reinado do anticristo, ela muda. O vermelho, ele passa a ser guerra, derramamento de sangue, não em prol do bem, mas por uma ação do mal. Depois nós temos o preto, que normalmente já representa a peste, a fome, né? Lá no reinado do anticristo, ele é confirmado, né? É o cavalo da fome. Se vem fome, vem pestes, vem sofrimentos. E tem, por fim, o amarelo, que de um modo geral, sendo a glória de Deus, a manifestação da divindade, né? A glória da palavra, a realeza, lá no reinado do anticristo, enquanto no natural ele é a maior glória, lá no reinado do anticristo ele representa morte e inferno. Por quê? Porque há uma mudança de dispensação. Agora, quem discerne isso? Só quem realmente tem entendimento. Porque muitos crentes por aí não vão entender. Sim, até aqui na igreja, Deus já tem mostrado sonhos, visões e revelações de situações, pessoas que passaram e etc., vestidas toda de branco. E muita gente não discerne. Porque você aí tem que entender a dispensação que está incidindo sobre o contexto pessoal da vida daquela pessoa, né? Então, analisando o antes e o atual, muitas vezes Deus está mostrando que aquela pessoa de branco, ela está numa falsa paz, porque o princípio da cabeça dela não é de acordo com o princípio do cristianismo. Por exemplo, uma pessoa pode estar vestida de branco, sendo mostrada fazendo a obra, e na verdade o que Deus esteja querendo demonstrar com aquela pessoa vestida de branco, fazendo a obra, de Bíblia na mão, é querendo demonstrar que ela está reprovada. Depende de quê? Depende do cenário aonde o sonho, a visão, a revelação se passa. Depende do cenário. Então, é a dispensação pessoal, aquilo que está incidindo sobre a vida da pessoa. Então, tudo é na base da oração, sem pressa, muita calma. Então, nós temos cores aí diversas, você vai encontrar muitas cores pela Escritura. Você vê que o dragão, ele é... Qual é a cor do dragão? Vermelho. Toda vez que a Bíblia especifica uma cor para o dragão, especifica uma cor vermelha. Por quê? O que representa o dragão? O dragão representa a organização do anticristo já montada, pronta, preparada. E quando esta organização estiver montada, ela vem com a guerra. Ela vem com o objetivo de matar, como Jesus falou, é roubar, matar e destruir. Então, o dragão, sempre ele é vermelho. Nunca você viu, nem verá na Escritura, não vai encontrar uma referência de cor ao dragão que não seja vermelho. Porque quando o anticristo se levantar com um reinado mundial, ele vem para fazer guerra. Guerra a quem? Guerra aos santos do Altíssimo, né? O propósito dele sempre foi guerra contra aquilo que é verdadeiro, que é santo, que é imaculado. Então, você vai achar cores, não só em Apocalipse, não só em Daniel, mas desde Gênesis
você vai achar cores. Cores para tudo que é canto. Entenda que cada uma daquelas cores tem um significado. Cada uma das cores tem um significado. Cada uma. Bom, tem até umas colocações que eu coloquei aí, de uma maneira natural, como por exemplo no amarelo descrito aí, que diz, de modo geral representa riquezas, minerais, né? Enfim, a realeza. Você vê que até no mundo natural tem um significado também para as cores. A bandeira brasileira, por exemplo, cada cor daquela tem um significado dentro do contexto governamental, né? Dizem que o azul representa o celestial, o céu. Dizem que a maneira como aquelas estrelas estão na bandeira brasileira representa a posição das estrelas quando foi proclamada a independência ou a república, um desses dois eventos. Então aquelas estrelas estão na mesma posição do dia da proclamação da república, se não me falha a memória. Dizem que o amarelo representa as riquezas abundantes que existiam no Brasil, quando Portugal roubou tudo, levou tudo, né? E que mais? O branco, aquela faixa branca, dizem que representa a paz da nação. E em cima dela escreveram ordem e progresso. O Brasil não é uma das piores nações. Se olharmos para trás, nós vamos nos sentir muito felizes. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. Então, cores. Alguma pergunta? Alguém sonhou? Alguém sonhou que estava vestido de branco, ficou feliz da vida, agora já não está tão feliz? Nenhuma pergunta? Bom, eu falei aí sobre dispensação, e aqui temos uma pergunta. O que é uma dispensação? Né? Dispensação, temos falado abundantemente, um período de tempo em que nós classificamos ele tanto de histórico quanto de espiritual, em que naquele período Deus está tratando com a humanidade de um modo definido. Isto é dispensação. Nós vemos na Escritura muitas dispensações. Vemos grandes dispensações como a lei, depois a graça e depois o milênio. São as três grandes dispensações que estarão sobre a humanidade. Nós temos curtas dispensações. Nós temos dentro do período da lei, dispensação chamada de inocência, né? Consciência, era patriarcal, temos dispensação do governo humano. Cada período dos livros, normalmente eles revelam uma dispensação. Por exemplo, Juízes era considerado governo humano, não tinha lei, não tinha regra, não tinha nada no tempo dos juízes. Nós temos o período dos reis. O período dos reis é uma dispensação em que Deus está tratando. Temos um período que, por exemplo, antes que existissem os reis, antes que fosse levantado o primeiro rei, que foi Saul, Deus estava tratando com o seu povo de uma maneira. Então, tudo isso, uma grande dispensação chamada lei, mas dentro desta dispensação enorme, que durou milhares de anos, nós temos várias subdispensações. No tempo da graça, você vê uma dispensação interessante, que é digna de muito estudo, é quando Deus está ainda tratando com Israel no domínio do Império Romano. Roma está governando sobre Israel, mas o templo de Israel ainda está de pé.
Deus está tratando com o seu povo ainda debaixo de um jugo romano. E Jesus nasceu em que período? Jesus nasceu no período em que o Império Romano está dominando tudo. Jesus não veio ao mundo quando estava tudo em paz. Jesus não veio ao mundo, vamos dizer, no melhor período para se nascer. Jesus não veio ao mundo quando ia encontrar toda facilidade, não ia ter perseguição, não ia ter nada disso. Não, ao contrário, ele veio ao mundo no período em que o povo de Deus está sendo massacrado, oprimido, sem direito a nada, pois Deus ainda mantém o templo de pé sob o domínio romano. Isso também é uma dispensação muito específica e digna de muita atenção. Se Jesus veio ao mundo a primeira vez, quando Roma está dominando sobre tudo e todos, quando será que ele virá a segunda vez? Visto que as coisas são repetitivas na Escritura. Então, é uma dispensação, ou melhor, uma subdispensação digna de muita atenção. Você vê o que fecha o tempo da lei? Como que a lei é encerrada? Até quando durou a lei? Até João. Opa, então peraí, a Escritura, ela é catedrática em dizer que a lei durou até João. Então, Deus quis que eu tomasse conhecimento de que a lei durou até João. Porque se isso não fosse dito, eu não saberia. Iam vir as milhares de interpretações, né? Até hoje tem um monte de pastor palhaço discutindo quando que a igreja foi fundada. Não, a igreja foi fundada quando Jesus chamou os 12. Não, a igreja foi fundada no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Não, a igreja foi... irmão... Entendeu? É só não ter uma referência, os palhaços começam a viajar na maionese. Então aqui Deus quis que nós soubéssemos que a lei durou até João. Então, João representa o quê? Restauração. Amém. Mas João pregava diferente da lei? Ou João se levantou contra a lei? Não. Então, a lei durou até João, mas João não aniquilou a lei. Entende? O grande mistério? A graça durou até a restauração que hoje estamos vivendo. Mas nós não estamos aqui para aniquilar a graça. Ela vai continuar galopando junto conosco. Mas o chamado é restauração. Quem não deu ouvidos a João e não seguiu aquele que ele apontou, dançou. Mesma coisa hoje. Quem não der ouvidos à voz da restauração, dançou. Milhões de evangélicos no mundo inteiro não serão arrebatados porque não vão perceber isso. Não vão entender isso. Mas nossa parte nós vamos fazer. Então, a lei durou até João, que foi restauração. A graça dura até de novo o tempo da restauração. Depois vem um outro períodozinho, né? Chamado o quê? Reinado do anticristo, né? 7 anos. E depois uma outra imensa dispensação de 1000 anos, chamado milênio, em que nós estaremos reinando com Cristo. Então nós vemos isso. Dispensações e subdispensações. O que mais tem assassinado pessoas é a falta do entendimento nas subdispensações. Veja que os judeus disseram para Jesus, disseram para João Batista: nós temos por pai Abraão e a lei de Moisés e não sei o que. Você vê que eles estão apelando para uma visão da grande dispensação.
é falando de Abraão, é falando de Moisés, é a visão deles. Eles não entendem que entra em cena uma subdispensação. A Bíblia diz que toda a multidão em circunvizinhança ia ter com João Batista no deserto. Mas fala pelo que eu entendo, fala de um pouquinho de judeu indo lá. Por que os judeus não se levantaram em defesa de João Batista quando Herodes o prendeu? Por que ninguém apareceu para defender João Batista? Herodes foi lá e mandou prender João. Acabou. Ninguém disse nada. Ninguém questionou nada. Por quê? Porque não entenderam quem era João Batista. Não houve nenhum questionamento. Então, o que mais assassina pessoas em toda a história do sacerdócio, vamos assim dizer, é a falta de entendimento das subdispensações. Períodos grandes, por exemplo, hoje. Hoje tem pessoas que dizem assim, eu digo assim, meu irmão, esse negócio de evangelismo acabou. Eu gostaria de ir para as praças e pregar, porque boa parte da minha vida foi fazendo isso. Mas hoje eu não posso fazer isso. Já até orei e Deus nunca me permitiu. Temos recurso de sobra para montar aparelhagem nas praças, nas ruas e sair pregando a evangelização. Eu estou proibido. Se um dia Deus disser vai para as praças, é restauração, não tem evangelização. Eu não vou pregar para o traficante, eu não vou pregar para o viciado, eu não vou pregar. A mensagem será sempre restauração, alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muita gente não entende. Não, é tempo da graça, eu vou evangelizar. Eu vou falar que Jesus é bom, vou falar do amor, vou falar da paz, vou falar da esperança, com visão de evangelização. Está cortado. Hoje existe uma subdispensação dentro desse tempo da graça, que é restauração. Restauração não é eu subir no morro para pegar o traficante. É eu ir dentro das igrejas caídas e pregar o crente que está fracassado. E os pastores, felizes, né? Tem um irmão aí na igreja que teve um sonho, irmão Francisco, teve um sonho em que nós chegávamos, né? O sonho é um pouco grande, mas esse detalhe, nós chegávamos em uma área onde tinha uma água suja, a água muito suja. E tinha vários peixes nesta água. E tinha algumas serpentes que se colocavam como para proteger esses peixes. E nós, quando tentávamos pegar os peixes, as serpentes tentavam nos picar. Mas no sonho, mesmo assim, nós conseguimos pegar muitos peixes. Né? A água suja representa as igrejas fracassadas, as serpentes representam as lideranças e os peixes são aqueles que nós queremos realmente restaurar e resgatar. Né? Tem outros detalhes no sonho. Então, o nosso ministério hoje é restauração. Muita gente não compreende, mas o que importa é que você entenda a sua missão, o seu chamado e ande nele. Eu já peguei gente me dizendo, mas você não pode falar isso? Eu digo assim, quem vai calar minha boca? Enquanto não aparecer alguém que me cale, eu vou falar. Mas você não pode pensar desse jeito. Eu falei, quem vai me impedir de pensar? Mas você não pode escrever isso, você não pode gravar isso. Eu falei, tá, quem vai me impedir? Entende, meu irmão? Você tem que saber qual é a sua missão, qual o propósito de Deus com a sua vida. Não dê ouvidos a ninguém a não ser Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Aquilo que Ele te disser, vai e faça. Perguntas? A igreja teve início ali naquela palavra de João Batista, que diz, aquela palavra, a lei durou até João, ali foi que iniciou a igreja? Não, eu não sei. Eu não sei. A Bíblia não diz quando começou a igreja. Que momento Jesus definiu como princípio da igreja? A igreja precisa de quê? De palavra. A igreja precisa de quê? Do Espírito Santo. A igreja precisa de quê? Do sacrifício de Cristo.
Então, a partir do momento que temos tudo isso, temos a igreja. Mas em que momento Jesus disse, olha, eu a partir daqui estou edificando a minha igreja? Em nenhum momento. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz assim, bem-aventurado és tu. Sobre esta palavra, sobre esta rocha, eu edificarei. Futuro. Eu edificarei a minha igreja. Jesus edificou, mas em qual momento? Né? Então nós não podemos incorrer no mesmo erro que tanta gente tem incorrido. O fato é que a igreja está aí. A glória de Deus está aí. Temos ela? Temos. Vamos marchar, conquistar, triunfar, ajuntar tesouro e vamos chegar lá em cima para receber o nosso galardão. Quando começou a igreja? Não sei, eu sei que ela hoje está na minha vida. Né? Então, essa é a visão. Porque senão a gente acaba virando mais teólogo do que cristão. Não vale a pena. Temos que ser mais cristão do que teólogo. Né? Bom, para concluirmos então esse blocozinho, e falar bloco nesse período é complicado, né? Aqui nós temos a Bíblia e a ciência, em que fala algumas passagens bíblicas que a Escritura já estava há milhares de anos demonstrando coisas que a ciência só foi descobrir e discutiram durante muito tempo depois. Por exemplo, a esfericidade da Terra, ou seja, a Terra é esférica, a Terra é redonda. Quanta gente a Igreja Católica queimou na fogueira por causa dessa declaração. A Igreja Católica, quando eu digo Igreja Católica, eu estou dizendo aqueles que tinham os principais pergaminhos, os principais rolos bíblicos, que era a Igreja Católica. Na Idade Média, a Igreja século XV, XVI, ali um pouquinho antes de Lutero, 12, 13, a Igreja Católica conseguiu cercar de tal maneira os escritos bíblicos que ela jogou a sociedade em profundas trevas espirituais. Ela proibiu a leitura da Bíblia. Proibiu. Morria. Eles matavam quem tivesse um exemplar bíblico e ousasse ler e ousasse dar alguma interpretação. Eles matavam, assassinavam. Então, os cientistas, né, Ptolomeu e os demais, que me foge a memória, começaram a estudar, inventar instrumentos científicos e chegaram à conclusão de que a Terra era redonda. Exatamente redonda e achatada nos polos. Exatamente como se vê que é hoje. E a Igreja Católica montou tribunais, levou essas pessoas e os obrigou a declarar o contrário. Obrigou, senão iam morrer. Teve um que chegou à conclusão de que a Terra gira. Gira ou não gira? Claro que gira. A Igreja Católica levou o homem a um tribunal e ele teve que dizer o contrário. Senão ele ia morrer na fogueira, como um bruxo, como um feiticeiro. E o homem chegou no tribunal. Então você contradiz o seu escrito, seja lá o quê? Está pronto a dizer que a Terra não gira? Aí o homem falou assim, estou. A Terra não gira. Tá liberado. Aí ele saiu, mas que gira, gira. E gira ou não gira? Claro que gira, a Terra gira. Então, a Igreja Católica tinha uma força fora do comum. Por que ela tinha essa força? Porque a Igreja Católica, ela não era só um aspecto religioso. A Igreja Católica representava tudo que fosse governo que você imaginasse. Rei, imperadores, exército, tudo era domínio deles, domínio católico. Afinal de contas, a Igreja Católica é uma sequência de quê? Do Império Romano. Então era algo com muita força.
e obrigava pessoas a confessar. Então, lá em Isaías já estava demonstrando, dando a entender que a terra é redonda. As estrelas são incontáveis. Lá em Jeremias está dizendo que as estrelas são incontáveis. Por que isso? Certa vez, um cientista criticou a Bíblia. E ele falou assim, olha, a Bíblia não é palavra de Deus, enfim, nos taxou de idiotas. Porque eles criaram um telescópio e observaram as estrelas e delimitaram. Está ali, ó, as estrelas estão ali, tá vendo? Estamos vendo todas as estrelas. Porque o camarada inventou um telescópio, né, que chama? Inventou um telescópio. Aí ele falou, tá aqui, as estrelas estão aí, como que são incontáveis? Aí não passou uns bons anos, inventou-se um telescópio muito mais possante, o camarada olhou para o mesmo lugar que tinha olhado anos antes e viu que ele não podia contar as estrelas. Tinha aparecido mais uma quantidade infinita de estrelas. E cada vez que se inventava telescópios mais possantes, mais estrelas eram vistas. E se inventava mais possante e mais estrelas eram vistas. Então eles também tiveram que chegar à conclusão de que as estrelas são incontáveis. O universo envelhecendo, diz o Salmo 102. Os cientistas hoje estão dizendo que o universo está envelhecendo. O Sol já possui vários pontos negros. Esses pontos negros, dizem os cientistas, é porque o Sol está apagando. A Terra, que gira, né, está, segundo os cientistas, está diminuindo. Embora a gente ache que o dia está passando mais rápido, afirmam os cientistas que a Terra está diminuindo a sua marcha rotativa. Está parando, está envelhecendo. Todo o sistema da galáxia, todo o sistema do universo, os cientistas dizem que vai chegar um momento em que tudo isso vai parar. O Sol vai apagar, a Terra não vai mais girar, entendeu? E horrores vão acontecer e o mundo vai acabar. Declaração das melhores revistas mais vendidas que falam sobre ciência do universo. Só que a Bíblia já está dizendo que o universo já era propósito de Deus que ele envelhecesse. Só que haverá uma restauração. Quando? No milênio. No período do milênio, haverá uma restauração completa da Terra, não haverá? E eu imagino que essa restauração seja estendida a todo o universo. E aí nós poderemos viver ainda na Terra por mais 1000 anos, pelo que eu entendo que seja a propósito de Deus. E depois dos 1000 anos, será vista a Nova Jerusalém. Fogo no interior da Terra, diz lá o livro de Jó. Hoje a ciência, desde a 4ª série, né, a ciência já nos mostra, nos seus livros, que no interior da Terra existe fogo. Os vulcões são erupções que ocorrem lá no interior da Terra e vaza. Então, novidade? Para a Bíblia, não. O vento vem do sul. A ciência diz que todo vento ele parte, ele tem o seu movimento inicialmente do sul. A Terra suspensa no espaço. Muita gente já morreu por causa disso, né? Porque, segundo os hindus, né? Eles são demais, esses são bons mesmo. A Terra é suspensa como? Por elefantes. 4 elefantes sobre uma tartaruga gigante. Só que a tartaruga, eles não dizem onde que a bichinha está. Não dizem em que ela se apoia. Mas, para a religião hindu, a Terra está suspensa, segura por uma tartaruga gigante, 4 elefantes. Isso que é uma loucura. O homem sem Deus, sem a Bíblia, ele realmente
né? E eles defendem isso aí com todas as forças. Porém, a Escritura diz que não, que a Terra gira sozinha no espaço, sustentada pelo poder de Deus. E a ciência hoje, né, conseguiram viajar, sair da Terra, fotografar, girar a Terra e viram, não tem nada segurando a Terra, está sozinha no espaço. O ar tem peso. Cientificamente, você carrega sobre a sua cabeça o peso de um automóvel. Cientificamente, você carrega, pela quantidade de ar que tem peso, você carrega sobre a sua cabeça o peso de um automóvel. Está feliz com a notícia de que você é forte? Não é só Incrível Hulk que faz. Então, isto está provado cientificamente, né? Que você carrega sobre a sua cabeça o peso de um automóvel. O ar tem peso? Tem, claro que o ar tem peso. Está mais do que provado, na balança. Enche qualquer coisa aí e põe lá na balança, você vai ver que o ar tem peso. O que mais? O vento se movimenta em círculos. O movimento do vento é assim, ó, em círculos. Você já viu aquelas filmagens dos ciclones que acontecem nos Estados Unidos? Dá para ver direitinho o movimento. A Bíblia diz isso e hoje a ciência já provou, né? Porque, o que é um ciclone daqueles violentos? É quando o circuito, o círculo que é feito pelo ar, ele é muito, muito curto. Quando esse círculo se torna muito curto, é um problema. Mas quando ele é um círculo bem maior, você quase não percebe, ele vira uma brisa. Quanto maior o circuito do ar, mais suave ele é. Mas quando ele vem num circuito muito fechado, ele fica um vento violento. São os tais ciclones, furacões, os euninhos da vida, esses nomes que todo mundo dá aí, né? Então, o vento se movimenta em círculos, está lá escrito na Bíblia. Então, nosso assunto não é ciência, é Bíblia, mas mostrando que a Bíblia já revela fatos científicos antes que a própria ciência tomasse os seus galopes. Perguntas? Nenhuma? Então nós vamos dar uma paradinha e já já a gente volta.